Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao curso de aperfeiçoamento de oficiais de administração, CAOA, da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte, na disciplina Gestão de Pessoas. Aqui quem fala é o professor Miller Danju e na aula de hoje iremos discutir elementos do clima, da cultura e dos valores éticos nas corporações. Os objetivos da nossa aula de hoje são explicar os significados conceituais de clima, cultura e valores éticos nas organizações, compreender a importância do estudo do clima nas organizações, apresentar as relações entre o ambiente e as estratégias para a formação da cultura organizacional e compreender a formação e aplicação dos valores éticos no contexto das organizações. Inicialmente, iremos discutir um pouco sobre o clima organizacional, a temperatura da corporação. O clima organizacional é uma medida que identifica como estão o nível de comportamento, de interação, de satisfação do indivíduo dentro do ambiente de trabalho, do grupo de indivíduos dentro do ambiente de trabalho. Ele identifica se a organização tem sinais de problemas ou não, se existe algo errado ou não em relação à questão de satisfação do sujeito para com a organização. O clima é uma medida dinâmica, certo? O clima ele pode estar bom, mas a partir de uma discussão entre pessoas pode gerar alteração no nível de satisfação geral do grupo, a falta de algum equipamento necessário para o desenvolver da atividade que possa colocar em risco a saúde ou a integridade física da pessoa no ambiente organizacional também pode gerar alterações no clima, assim também como a presença de elementos positivos, líderes que são incentivadores, pode gerar melhorias nesse clima organizacional. Então, é o primeiro conceito que nós estamos trabalhando e ele gera algumas contribuições para a organização. Se estudar, se pesquisar clima organizacional, ela possibilita a organização gerar um alinhamento da cultura organizacional com as ações da empresa, promove o crescimento e o desenvolvimento dos servidores, dos policiais militares, possibilita integrar os diversos processos e áreas funcionais, otimiza o processo de comunicação interna dentro da organização. Um bom clima organizacional favorece ao processo de comunicação interna na corporação, adequa o que nós chamamos de burocracia ideal às necessidades da organização, ou seja, evita disfunções burocráticas, identifica a necessidade de treinamento do pessoal, enfoca no cliente interno, no cliente externo, sendo compreendido como cliente interno as pessoas que constituem a organização, os profissionais que trabalham na organização, ou seja, na realidade da Polícia Militar temos o efetivo de policiais, sejam praças, sejam oficiais, que são considerados público cliente interno da corporação. E tem aqueles ao qual o serviço da Polícia Militar é prestado, que são os clientes externos, e aí compreendemos como a sociedade. Outras contribuições de se estudar o clima organizacional se dão pela possibilidade de aperfeiçoar as ações gerenciais, tornando-as mais consistentes, conscientes, efetivas dentro da organização, possibilitando a geração de satisfação das pessoas por meio das relações e identificação com o trabalho. Gera aumento de produtividade, as pessoas passam a se dedicar mais ao desenvolver do trabalho,
diminui, e isso aí é um dos problemas que identificamos em toda a trajetória que temos junto com a Polícia Militar, seja como um aluno oficial, e eu fui aluno oficial da Polícia Militar no ano de 2017, no ano de 2018, passei 2 anos aproximadamente na corporação como aluno oficial, e após a minha saída para o IFRN, passei a ministrar alguns cursos, desenvolver alguns projetos em conjunto com alguns oficiais, em conjunto com o comando da Polícia Militar, e identificamos alguns efeitos que são desencadeados e que possa ser possível consequência de problemas de clima organizacional, como rotatividade interna de pessoal. Os policiais passam 2 meses em um batalhão, em uma companhia, e já passa a viver uma relação não legal naquele batalhão, naquela companhia, já pede uma redistribuição interna para um outro batalhão e vai vivenciando essa vida de troca de setores ao longo da sua trajetória, não criando vínculo. E isso é um dos efeitos de um clima organizacional negativo. Outro, absenteísmo, a falta do indivíduo ao trabalho, seja por questões justificáveis, como problema de saúde, junta médica, ou questões não justificáveis. E o último efeito é o presenteísmo. O indivíduo ele está no trabalho, mas a presença desse indivíduo no trabalho é improdutiva, e é outro problema que as instituições, elas não apenas a Polícia Militar, as instituições elas enfrentam de forma geral. O clima também possibilita a criação de um ambiente de trabalho seguro e também possibilita aumentar os níveis de satisfações dos policiais dentro do ambiente interno e da sociedade para com os serviços prestados pela Polícia Militar em uma relação com o ambiente externo. Então, são os principais benefícios de se conhecer e se estudar o clima organizacional para organizações independentes de serem públicas, privadas ou organizações sociais. O segundo conceito que iremos discutir na aula de hoje é o conceito da cultura organizacional. O que é cultura organizacional? São os pressupostos básicos, as crenças que todos os membros da organização eles compartilham e reforçam de tal forma que esses pressupostos eles funcionam tão bem que são compartilhados entre os novos membros. A cultura, vocês podem conhecer de forma geral, se eu pergunto para a turma de capitães do CAOA 2021, pessoal, me indiquem traços da cultura regional nordestina. E eu acredito que viria como resposta, professor, o forró, as comidas de milho, comidas típicas e outros elementos relacionados à cultura nordestina. A cultura carioca, pessoal, vocês poderiam me responder, professor, feijoada, samba, futebol. E por aí são traços culturais que são inerentes, peculiares a um grupo de indivíduos. Dentro de organizações policiais militares, existem padrões culturais bem peculiares à característica da atividade, por meio das crenças, dos valores, dos ídolos, da utilização de fardamento, da identificação do policial, das cerimônias de formatura, questões relacionadas à Ordem Unidas, dos heróis. Eu lembro no período do curso de formação de oficiais que após os 3 primeiros meses de curso, a gente participa da primeira formatura para receber o espadim Tiradentes, que é a arma do aluno oficial. E isso são elementos culturais que fazem parte dos pressupostos básicos compartilhados
da organização. Tem também o patrono da Polícia Militar, o soldado Luiz Gonzaga, que virou uma medalha que a Polícia Militar ela entrega para os policiais ou para pessoas da sociedade civil que prestaram relevantes serviços à Polícia Militar. E isso são rituais, são pressupostos básicos que formam os traços culturais da Polícia Militar. E a Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte tem características culturais que a diferencia da Polícia Militar de São Paulo, que a diferencia das Forças Armadas, Exército, Marinha, Aeronáutica. Então, isso são características peculiares próprias de cada organização e são aceitas e reforçadas pelos membros e ensinado aos novos membros da organização. Professor, o senhor falou em ensinar aos novos membros da organização uma cultura. Como é que se dá a transmissão, ou seja, o ensinamento de uma cultura? Por meio desses 4 elementos. Primeiro, histórias, que são narrativas, que são contadas, histórias, mitos, sobre a instituição e vai passando a cada geração de novos membros. Em relação às histórias, eu lembro durante o curso de formação histórias de bons policiais, de maus policiais, e isso era contado pelos nossos instrutores durante as aulas. Isso aí é aprendido, é absorvido e passa a formar os traços culturais da instituição. Tem os ritos, que são atividades padronizadas, repetitivas, como exemplo, as formaturas. Formatura de 7 de setembro, formatura de passagem de comando, formatura para promoção de oficiais e praças, nas datas que são estipuladas pelo comando da Polícia Militar em conjunto com a Secretaria de Segurança Pública e o Governo do Estado local. Então, isso aí são ritos. Outra forma de se transmitir e ensinar a cultura por meio dos símbolos, que são objetos, ações, relacionamentos ou formações linguísticas que se tornam comum dentro da organização e fazem o sujeito agir, certo? Esses símbolos, eu já citei a medalha do mérito policial militar, a medalha Soldado Luiz Gonzaga, que é entregue por meio de uma comenda, entregue pelo governo do estado em uma cerimônia realizada pela Polícia Militar. E isso é um símbolo. Slogans, frases, expressões, de forma sucinta. Muitas vezes até o código P se tornam esses slogans. Tô em QAP, tô em QTI, vou ali atender um QNF. E por aí vão os códigos internos que formam um linguajar próprio, um estilo próprio que é inerente, que é comum à instituição, à organização. Ok, pessoal? Vamos à frente. A cultura, ela pode ser aprendida? Vimos no slide passado que existe transmissão da cultura por meio das histórias, ritos, símbolos, slogans. Mas ela sim pode ser aprendida. Segundo Edgar Schein, a cultura ela é aprendida por meio de elementos que a constituem. Por meio de artefatos, que é o nível mais superficial da cultura. É tudo aquilo que estão sendo vistos e ouvidos por todos. É algo mais comum, é o nível mais elementar, superficial da cultura. O segundo nível vai gerando um aprofundamento, que são normas e valores. São as filosofias
estratégias, metas organizacionais, comportamento dos grupos, objetivos que o grupo precisa atingir. Isso se dá no nível de normas e valores. E o terceiro são os níveis mais inconscientes e mais profundos da cultura organizacional, que são os pressupostos básicos e as premissas. Então, refletem crenças inconscientes e inquestionáveis. Estão no nível mais profundo, são valores, percepções, sentimentos que são compartilhados inconscientemente pelos membros dos grupos. Esses três níveis, artefatos, normas e valores e pressupostos básicos, podem ser metaforizados nessa figura, aonde eu tenho o nível mais superficial, mais externo, mais visível, que é o nível dos artefatos, e vou entrando por meio dos valores compartilhados e, por fim, o nível de maior profundidade são os pressupostos básicos, que é a essência intrínseca inerente da cultura daquela organização. E aqui temos uma forma metafórica de representar esses elementos. Um iceberg, que é um bloco de gelo, remetam-se aí o bloco de gelo, iceberg, que afundou o maior navio do mundo à época, o Titanic. E um iceberg é um grande bloco de gelo que está submerso e dele só visualiza-se uma pequena parte que está fora do nível do mar e o restante está submerso ao nível do mar. Então, o que está fora do nível do mar, podemos considerar símbolos observáveis, cerimônias, histórias, slogans, tudo aquilo que eu posso ver, ouvir, ressignificar. E os valores subjacentes, as premissas, as crenças, atitudes, sentimentos estão submersos, estão nas profundezas do oceano. Não se dá para visualizar a olho nu. E se eu for contra esses valores subjacentes, essas premissas, essas crenças, eu vou me deparar com uma muralha intransponível. E o Titanic, quando se chocou com essa muralha que estava abaixo do nível do mar, ele rompeu o casco e naufragou. E isso é uma forma metafórica de representar a força desses elementos para uma organização. Então vamos em frente. As classificações da cultura. Eu posso ter uma cultura aberta, adaptativa, o que é uma cultura aberta? Que ela recebe novos aprendizados, ela estimula riscos calculados, mas geram mudanças, crescimentos na organização. Eu tenho uma cultura fechada, não adaptativa. É uma estrutura rígida, orientada para a tarefa, muito individualista e tensa e voltada para a estabilidade. Repudia tudo que gera mudança na organização. Porém, precisamos equilibrar entre uma cultura aberta e uma cultura fechada. Existem crenças, valores que são inegociáveis dentro de uma organização, por exemplo, da organização policial militar. Mas existem elementos que são forças que estão em processos de transformação na sociedade, em relação às tecnologias, em relação à nova forma de interação entre organizações, entre instituições, que ou a organização ela evolui, modifica, se adapta a um novo contexto, ou essa organização ela está fadada à extinção. Por mais que seja uma organização da administração pública, ela deixa de gerar resultados eficazes, ela deixa de gerar, ao final de tudo, efetividade de ações. Eu tenho também a relação entre cultura dominante, subculturas
e contraculturas. O que é a cultura dominante? Eu orientei no ano de 2011, aproximadamente, num curso de aperfeiçoamento de oficiais para o quadro QOPM, os combatentes, o TCC de um major, hoje, à época capitão, Nilson Araújo. E hoje o major Nilson Araújo, ele, à época, fez um trabalho sobre cultura organizacional no Centro de Formação de Praças da Polícia Militar, no qual identificamos a cultura dominante e algumas subculturas. Esse trabalho ele foi um trabalho bem elaborado, com nível de robustez elevado, inclusive fomos apresentar esse trabalho, eu e ele, nos Estados Unidos. Então, um trabalho produzido dentro da realidade da Polícia Militar. Ele foi apresentado em um congresso mundial que foi realizado nos Estados Unidos, no estado da Flórida, aí no ano de 2012. Então fomos lá, ele fez a apresentação do trabalho, eu apenas acompanhei a apresentação, até porque eu tinha outro trabalho aprovado nesse evento, de outro artigo científico, e foi um trabalho muito bem avaliado, com publicação, apresentado lá, apresentado aqui no estado do Rio Grande do Norte, apresentado para o comando da Polícia Militar, e identificamos uma cultura dominante e algumas subculturas lá no Cefap-PM. A cultura dominante, ela é a principal cultura, ela expressa os valores essenciais compartilhados pela maioria dos membros da organização. Então, gera uma visão macro da organização e esses valores passam a ser compartilhados. No caso do Centro de Formação de Praças, identificamos como cultura predominante uma cultura afiliativa entre os membros, entre os policiais que estavam lotados naquela unidade. E o que é que isso significa, professor? Isso significa que a cultura afiliativa foi a cultura dominante daquela unidade. E essa cultura dominante afiliativa é aquela cultura do apadrinhamento, certo? Do peixe. Fulano é peixe de cicrano, então não mexe com ele. E isso foi um traço cultural predominante à época. Identificamos as razões históricas e alguns elementos, mas foi a cultura predominante no Centro de Formação de Praças. Mas também existiam pequenas culturas, subculturas de alguns grupos, e as subculturas é o que soma-se para a formação da cultura. Então, a subcultura soma os valores essenciais da cultura dominante e os valores de cada grupo para ganhar força no interior das organizações. Então, são pequenos bolsões culturais e isso pode ser exemplificado. Se pegarmos toda a Polícia Militar, a cultura da Polícia Militar é uma cultura X, mas a cultura do BOPE, ela apresenta características distintas da cultura geral da Polícia Militar. A cultura do BP-Choque tem características singulares. A cultura de um batalhão de área também existem culturas próprias, certo? E o somatório dessas subculturas forma a cultura dominante. O outro conceito é o de contracultura. A subcultura ela ajuda a formar a cultura dominante. A contracultura ela diverge da cultura dominante. Então refere-se à cultura peculiar de um grupo que se opõe à cultura ampla da organização. Geram contestações da cultura, geram resistência à cultura dominante da organização. E isso é um movimento perigoso, que precisa ser estudado, compreendido, até para não gerar problemas de clima organizacional. Aquele conceito que estudamos no início da nossa aula de hoje. Então, esse é a contracultura, que é um elemento que precisa ser estudado e compreendido de forma efetiva dentro das organizações.
Aqui é uma relação, uma matriz que busca estabelecer posicionamentos culturais nas organizações. Eu tenho a cultura de foco e a necessidade do ambiente. O foco estratégico da organização pode ser interno, a organização prevalece as ações para o ambiente externo, ou um foco externo, no qual as ações da organização visam atender a comunidade externa. E a necessidade do ambiente impõe à organização flexibilidade, mudanças, adaptação ou estabilidade, manutenção da situação atual. Então, quando eu tenho um foco interno e flexibilidade, eu tenho uma cultura que é denominada de cultura de clã. Quando eu tenho foco interno e a busca por estabilidade, por manutenção do status quo da organização, eu tenho uma cultura que se denomina de cultura burocrática. Quando eu tenho um foco estratégico externo, voltado para políticas desenvolvidas para o ambiente externo da organização, e eu tenho uma necessidade de flexibilidade, aí eu tenho uma cultura de adaptabilidade, de iniciativa. E por fim, quando eu tenho um elemento de uma necessidade do ambiente de estabilidade, mas um foco estratégico externo, eu tenho uma cultura que é denominada de missão. Isso apenas para ilustrar como se dá as características de formação de uma cultura a partir desse modelo. Vamos à frente. Valores éticos das organizações. A ética em organizações de segurança pública, a ética na polícia militar, esses são valores inegociáveis. A ética ela precisa estar presente desde o conscrito, o aluno, o soldado, até o comandante-geral da Polícia Militar. E todo o efetivo entre esses dois extremos precisam dominar os elementos éticos e apresentar esses elementos de ética na sua ação, nas suas interações internas com os seus pares superiores e subordinados e com a sociedade, que é para quem o policial militar ele presta o serviço. E a ética, ela se dá, a compreensão da ética se dá através do domínio da lei, da ética gerencial, da consciência de responsabilidade social, que o policial militar ele precisa ter em todas as dimensões e aprender a superar de forma propositiva o dilema ético. A questão entre o anjinho falando coisas boas no meu ouvido e o diabinho falando coisas ruins, o Satanás falando coisas ruins. E aí eu tenho que superar esse dilema ético por uma postura de correção e de serviço de prestação de qualidade e de pautado em valores socialmente aceitos, na honestidade, na manutenção do princípio da legalidade e todos os outros princípios que o policial militar ele precisa estar atento, incorporar ao seu desenvolver de atividades. Então, as forças que modam a ética gerencial é a ética pessoal, a cultura organizacional e a cultura retornando nesse momento, os interessados externos e o sistema organizacional. Em relação à ética pessoal, são as crenças e valores, o desenvolvimento moral daquele indivíduo, daquele sujeito. Os sistemas organizacionais, eles irão ajudar a moldar a ética por meio da sua estrutura, das suas políticas internas, regras, códigos que se dão por meio de portarias do comando, de decretos governamentais, de legislações específicas que regulamentam a atividade policial, sistemas de recompensa e, acima de tudo, seleção bem feita,
lá na entrada do aluno soldado, do aluno oficial, e um processo contínuo de treinamento. A cultura organizacional, moda, a ética gerencial, a partir de tudo aquilo que vimos sobre cultura, ritos, cerimônias, histórias, linguagem própria, símbolo, e todos esses elementos. E os interessados externos é a pressão externa sobre a corporação, a regulamentação do governo, a sociedade como um todo, grupos de interesses especiais que vão estar interagindo com as corporações e as forças de mercado que exigem a prestação de serviço de qualidade, que exige uma adequação da atividade e das respostas das instituições, das corporações, independente de ser Polícia Militar, independente de ser Universidade Federal do Rio Grande do Norte, independente de ser Instituto Federal do Rio Grande do Norte, independente de ser Hospital Valfredo Gugel e todos os agentes que são envolvidos na estruturação do processo. As forças de mercado aqui vão exigir resposta efetiva para a sociedade e para os agentes de interesse. E isso gera decisões ou comportamentos, e esses comportamentos são éticos ou socialmente aceitáveis. Vão depender das informações que os indivíduos e as organizações elas vão receber dessas forças para moldar o seu posicionamento ético em um ambiente social. As estruturas do sistema ético formal se dá por meio de um comitê de éticas, dos mecanismos de divulgação sobre questões de ética e moral dentro da organização, os códigos de éticas, a forma que as pessoas compreendem esses códigos e a forma que esses códigos de ética são trabalhados nos programas de treinamento, de formação, de capacitação, de aperfeiçoamento, no caso da Polícia Militar, dos seus policiais, de todos os seus agentes. Pessoal, estamos chegando ao final de mais uma aula. Eu agradeço a participação de todos. Vou deixar para vocês um livro, um material complementar com alguns livros e um vídeo também complementar que trata sobre o conceito de cultura, sobre o processo de formação de cultura. Deem uma olhada nesse vídeo, é um vídeo curto e vai complementar as nossas discussões aqui sobre o processo de formação da cultura organizacional e dos outros conceitos que trabalhamos. Pessoal, muito obrigado e até a nossa próxima aula.